Uma outra questão que eu queria falar aqui, para a gente poder pensar, e eu quero divulgar isso para as pessoas que convivem próximo de mim, é o seguinte: eu vi um repórter perguntar o seguinte pro Bolsonaro. Falou o seguinte: ah, você vai poder intervir, você acha que o governo, né, não deveria se preocupar com coisas mais importantes, com pautas mais importantes do que ideologia de gênero ou cartilha de gênero ou kit gay? Aí o Bolsonaro deu a resposta dele lá, tá? Que ele foi bem direto, objetivo como ele é sempre, mas eu acho que ficou faltando um pouco de explicação nesse sentido. Porque vai um pouco contra o que a proposta de um partido igual o dele e a candidatura dele de ter um Estado menor, não ser um Estado intervencionista. Ou seja, então o Estado, a pergunta do repórter foi essa, quer dizer que o Estado, uma vez ele sendo eleito, o Estado ia intervir nessa questão, que segundo o repórter também, ele comenta que isso deveria ser pauta de governos estaduais, prefeituras municipais. E de fato deve ser. Agora, o problema é o seguinte: o, o que o governo, o que o Estado vai fazer não é ser intervencionista e ficar se metendo numa coisa que não diz respeito. Está na Constituição a preservação da família e dos valores que a família quer imputar em seus filhos. Então o governo tem a função de defender a Constituição, que é a carta magna que a gente tem, que rege todas as outras leis. Então, nesse sentido, não há intervencionismo. Não vai haver uma incoerência ou uma falta de preocupação com prioridade do governo caso ele seja eleito. Ele tem que sim defender o que a Constituição diz. Então a Constituição já diz que esse tipo de coisa não deve ocorrer. Então, nesse caso, o repórter está errado. A pergunta dele pode ter sido tendenciosa, porque nessa situação o Estado sim tem que ir lá e dizer, ó, peraí, a lei diz que não é assim, que a minoria, que uma classe minoritária não pode fazer com que um órgão público, a situação educacional pública, receba esse tipo de orientação. Então, não, é diferente quando há uma intervenção, por exemplo, do Estado com relação à economia, ditando regras econômicas e taxas cambiais, por exemplo. Então, são coisas diferentes, tá bom?